Pronto. A partir desse momento, todos colocando o nome e a série no chat para ser computado a presença de vocês durante a nossa live. Lembrando que aquele que porventura cair durante essa transmissão, não precisa ficar toda vez colocando o nome. Se quiser também não tem problema, mas eu vou pegar essa primeira lista, são 1h12, aqueles que entrarem até mais ou menos 1h25 ficarão com presença. Aqueles que entrarem após a 1h25, sem nenhuma justificativa, eu não vou computar a presença, beleza? Não é justo também que tem gente que se julga esperto demais e no finalzinho da live entra e coloca o nome lá no final para ganhar presença. Também não é justo. Está com dificuldade de participação, não tem dados móveis, não tem internet, joga limpo, manda mensagem para o professor, que a gente sempre foi compreensivo, não vai ser agora que a gente vai deixar de ser. Acho que vocês já estão caminhando para a maturidade e não precisa de ninguém querendo dar uma de esperto apenas para ganhar uma presença no final de uma live. Professor, infelizmente, meu dado móvel não permite que assista a aula inteira, tal, então eu não consegui assistir. Legal, sem problema nenhum. Teve esse tipo de problema, eu não sou insensível ao ponto de não compreender a realidade de vocês. Então, joguem limpo, falem a verdade, que eu acho que é mais justo com todo mundo. Eu vou começar a aula de hoje, pessoal. É a aula de projeto de vida. Presente aqui só está o segundo C e o segundo D. Estávamos com 30, mas a Mara Rubia, eu acho que caiu a internet dela. Qualquer coisa, ela retorna aí durante a aula. Eu começo agradecendo a participação de vocês. No formulário, nós estamos com 30 pessoas, 29. Tirando eu, 28. Para 2 salas, até que não está um número tão ruim. Compreendendo aí a dificuldade de todo mundo, de cada um tem aí, de participar. Mas eu estava conferindo há pouquinho o formulário do projeto de vida, o de história, eu já fiz a atualização sexta-feira. Hoje, no final do dia, eu vou fazer a atualização daqueles alunos que realizaram durante o final de semana para passar para a Valquíria. Mas no de projeto de vida, 41 pessoas responderam. Algumas pessoas responderam errado e responderam, não prestaram atenção, que projeto de vida é o Ari e a professora Ângela. Ângela, segundo A e B, Ari, segundo C e D. Teve o caso da Naima, que respondeu os 2 formulários, ela não tinha prestado atenção, respondeu, me avisou, mas prontamente ela fez o meu também. Mas teve alunos que responderam, em vez de responder no formulário da Ângela, responderam no meu. Eu vou estar mandando mensagem para esses alunos que responderam equivocadamente. Outra coisa, eu vou partir já aqui para a apresentação, só um minutinho. Quando a gente dá um formulário ou a questão aberta, há um mito dentro da educação, especialmente para os alunos de forma geral, que alguns alunos ele partem do pressuposto que, professor, se é uma questão aberta, se é a minha opinião, se é o que eu penso, não tem questão errada. Então, qualquer coisa que eu responder vai estar certo. Ok? Não, não está ok. Tá? Completamente equivocado a pessoa que pensa que, por ser uma questão de cunho pessoal, por ser uma questão aberta, eu costumo brincar sempre que eu falo assim, são questões abertas, não escancaradas, arreganhadas, seja lá o tema. É aberto dentro do contexto que nós estamos, ok? Então, assim, se eu ministrei uma aula sobre um determinado assunto, se eu te dei um texto de apoio e depois eu fiz uma questão, você tem a liberdade de responder de acordo com o que você pensa dentro do contexto da aula, ok? Então, está dentro do contexto? Olha, eu passei um pequeno texto,
falando de uma pessoa, tomada de decisão, e depois eu fiz algumas questões em cima desse texto. Algumas pessoas respondiam aquelas respostas curtas, sim, não, porque, talvez, quem sabe, e acredita que o professor vai dar nota com essa resposta. Desculpe-me, não é dessa forma que eu trabalho. Já trabalhei com vocês outras disciplinas, vocês já conhecem o suficiente para saber que existe um critério. Apesar de eu respeitar a opinião de quem está fazendo, essa opinião tem que ser dada dentro do contexto da aula. Então, só para tirar dúvida daqueles que ficaram com nota baixa e reclamar que fez atividade. Duas formas de ficar com nota vermelha na minha disciplina. Não fazendo e fazendo de qualquer jeito. Ok? Então, são essas duas formas. Então, quando você respondeu de qualquer jeito, eu tive algumas questões, como é obrigatório, alguns alunos responderam com um ponto. Marcou um pontinho, porque tendo um ponto, segue para outra questão. Então, lembre-se que na hora da nota, pode ser que apareça um pontinho lá para vocês decifrar que nota seja essa. O tema de nossa aula de hoje é quais as consequências de uma decisão extrema. Mas eu, na verdade, eu vou na questão da decisão, da tomada de decisão. As angústias que nos traz, as problemáticas que nos vêm quando nós temos que tomar uma decisão. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso e na semana que vem teremos umas questões para vocês responderem. Aí, lembre-se, para responder de acordo com a aula e não de acordo com o eu achismo. É a minha opinião, ninguém tem nada a ver com isso. Você vai ver que tem. Então, o objetivo é refletir sobre o que devemos considerar antes de tomar qualquer decisão, descobrir algumas dificuldades pessoais que interferem em uma tomada de decisão, buscar ações, pontos que nos ajudem a tomar decisões mais acertadas, a serem mais confiantes em suas escolhas. Eu falo sempre, e quando ministro aula de filosofia, quando eu vou ministrar sempre, eu falo que escolher é sempre angustiante. Eu acho que o Gilvan já trabalhou com vocês, um filósofo chamado Jean-Paul Sartre. E ele é um filósofo existencialista. Se ele não trabalhou, ele vai trabalhar com vocês. E ele vai dizer o seguinte, dentro da perspectiva de Jean-Paul Sartre, vou parafrasear, aí qualquer coisa, se tiver algumas dúvidas, vocês tirem com o Gilvan. Jean-Paul Sartre vai dizer que o homem é condenado a ser livre. O homem é condenado a ser livre. Ele vai falar que a liberdade não é uma questão de escolha. Jean-Paul Sartre vai dizer que a liberdade é intrínseca ao ser humano. Você está condenado a ser livre, e ele vai dizer que a vida é feita de escolha, e não escolher já é uma escolha. Para ver, olha como é um pouquinho complexo. Ele vai dizer assim, olha, quando você decide não escolher, você já fez a sua escolha. Então, não tem como um ser humano não fazer escolha. Até quando você diz assim, olha, vai ter a votação da sala de aula, vou falar de sala de aula porque é mais ou menos a realidade de todos. Apesar de a maioria já ter 16 anos, e na próxima eleição, acredito que já podem, se quiserem, votar. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, professor, é tudo igual, não acredito na política, não acredito nas decisões e tal, então eu não vou escolher, eu prefiro anular, eu prefiro votar em branco. Ele fala, legal, você pode fazer isso, mas saiba que você já fez sua escolha. Como assim? Se eu não votei em ninguém, eu não escolhi ninguém. Você escolheu ser governado por aquele que outros escolherem. Então, pensando do ponto de vista político, quando eu não escolho, eu permito que outros escolham por mim. E isso não vai diminuir a sua angústia quando tiver que encarar algumas decisões tomadas por aquele quem você não escolheu. Pelo menos não fui eu que votei nesse infeliz, então eu não tenho culpa. Então, o Sartre vai dizer, não,
você, de certa forma, você tem culpa, sim. Você escolheu que os outros escolhessem por você. Então, na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre o que era ser jovem, batemos um papo sobre isso, e aí eu deixei para vocês um texto da Adelina, que era uma pessoa que, eu vou parafrasear, que eu não vou ler, que vocês deveriam ter lido, mas assim, eu vou parafrasear, era uma pessoa que tinha tido um sonho, ela tinha um sonho de carreira, lembrando sempre para vocês, que apesar de sempre a gente estar falando em questão profissional, em questão do que estudar, do que fazer, porque é o mais próximo da realidade, sempre lembrando para vocês que projeto de vida não é projeto de escolha de carreira. Projeto de vida é algo muito mais amplo. E dentro do projeto de vida da Adelina, ela tinha um sonho que era ser engenheira elétrica, passou para vestibular, não conseguiu, aí acabou seguindo uma outra carreira. Se deu bem com a física, ela conseguiu se tornar uma profissional promissora, conseguiu, de certa forma, ganhar dinheiro e tal, mas chega um momento que a Adelina, ela para e fala, meu, legal, agora eu vou voltar para o meu sonho, que é ser engenheira elétrica. Vou lá, presto concurso de novo, passo, e quando ela passa, ela se encontra em um dilema. Ela recebe uma proposta boa para ir para fora do país, dentro da profissão que ela estava exercendo, e para isso ela tinha que abrir mão do seu sonho, que era cursar a faculdade que ela tinha tanto desejado. E aí ela fica, poxa, se eu aceitar o propósito do salário muito bom, de trabalhar, de ter uma experiência fora do país, excluía a escolha dela de cursar a faculdade que ela sempre sonhou. E aí eu fiz algumas questões. Legal, ó. Eu te dei uma situação, um problema, e dentro dessa situação, problema, o que você escolhia se estivesse no lugar de Adelina? Gente, vocês tinham que argumentar dentro desse contexto. Olha, se eu estivesse nessa situação, teve alguns, se não me engano, o Fernando, que ele cita até exemplo de situação que está passando, não sei se não me engano foi Fernando, se não me engano, a memória foi isso. Mas, que eu gostei, falei, poxa, ele conseguiu linkar a situação problema com a situação de vida dele e me deu uma boa resposta. Mas teve outros assim que diziam assim, escolheria morar no exterior. Tá, pronto. Sem argumento, gente. Começa a argumentar, é um projeto. Nós estamos falando de projeto de vida. Você tem que começar a expor a sua ideia. Não vai com respostinha curta só para se ver livre. Há momento em que uma oportunidade pode ter maior importância que um sonho? É pessoal. Agora, dentro do contexto da Adelina. Olha, a oportunidade de ganhar mais. Será que vale a pena eu ir ganhar bem, ou ganhar dinheiro e deixar meu sonho de lado? Eu não estou aqui, nesse caso, para questionar o seu sonho. Você que vai me dizer. Não, professor, tem hora que você tem que deixar o sonho de lado, vai ganhar dinheiro e depois você volta a fazer seu sonho. Ou não. Olha, professor, não. Tem momento na vida que seguir o seu sonho é melhor, fazer o que gosta é melhor do que ganhar dinheiro. Depende da sua perspectiva. Então, era nessa linha que eu queria. Então, eu deixei essas questões só para deixar, para retomar com vocês, para responder um pouquinho mais de dedicação. Eu recebi muitas respostas, mas poucas qualidades na resposta. Não estou dizendo que não teve qualidade, tá? Teve pessoas que responderam a contento, dentro daquilo que eu esperava. Mas teve, na grande maioria das vezes, eu recebi formulários respondidos. Não recebi respostas a contento. Então, só pense nisso. Depois eu falo aqui um pouquinho sobre juventude, e aí o texto vai dizer, para mim, ser jovem, juventude para mim é energia, transformação, criação, hora de bater cabeça, de não se contentar, errar, correr atrás, sonhar, cair, levantar,
de forma, conceito, valores, convicções, cair de novo. Se for preciso levantar mais forte que antes. Então, o que está acontecendo? Ah, não, tem pessoas entrando aqui. Oi. Eu vou desconectar aqui do celular, que eu vou ligar aqui no computador, beleza? Tudo bem. Valeu, valeu. Então, dentro desse contexto, ele diz, ele vai, de certa forma, colocar a concepção dele, o que é ser jovem. Então, poxa, ser jovem é tudo isso aqui. Aí ele vai argumentar um pouquinho sobre as atitudes que nós podemos tomar na juventude. E aí eu faço duas perguntas seguidas. E para você, o que é ser jovem? Ser jovem para mim é ter tempo. Eu acho tão vago, tão pobre. Ser jovem é ter tempo para errar, para recomeçar, para isso, para aquilo. Ok, beleza. Mas perguntinhas tão sucinta. Só um minutinho aqui, gente. Meu cachorro resolveu participar da aula. Só um minutinho. Tá, estou mutado. Meu cachorro resolveu participar da live, aí eu precisei pedir para ele deixar para um segundo momento. As atitudes que você toma na juventude vão refletir no seu futuro? Por quê? Duas perguntas em uma. Eu vou dizer se essas decisões impactam e os motivos por que ela impactam ou por que não impactam. Então, eu resolvi fazer esse feedback da aula anterior porque, infelizmente, a qualidade foi muito pobre, tá, gente? Então, vocês têm a oportunidade de, nesse momento, da semana que vem, quando receberem os formulários, caprichar um pouquinho mais, argumentar mais, para que a gente possa. Porque isso normalmente a gente faz no presencial, né, galera? No presencial é outra coisa, é bate-papo, é brincadeira. Eu brinco com o Kaique, brinco com o Juan, brinco com o Verne, com A e com B, e vou fazendo brincadeiras, e aí a gente vai arrancando as respostas que você espera. Nesse momento do híbrido, da distância, é um pouquinho mais chato, eu concordo com vocês. Eu acho que a aula do projeto de vida tem que ser uma coisa mais dinâmica, de um bate-papo tal, no presencial, e aí a gente vai ouvindo um colega comenta, o outro faz um comentário, e aí a discussão se torna um pouquinho mais rica. E depois a gente faz uma atividade avaliativa, tal, dentro daquele contexto, uma coisa mais aberta. Mas nesse momento, eu preciso também ouvir de vocês e ver a capacidade de vocês de argumentar, de construir uma ideia. E aí eu começo. Por que tomar decisão é importante? Eu comecei falando de Jean-Paul Sartre, que vai dizer que o homem é condenado a ser livre e que a vida, de certa forma, é feita de escolha, e o não escolher já é uma escolha. E aí, como decidir? Olha, gente, como é angustiante quando a gente tem que escolher. Quando a gente tem que fazer uma escolha. E aí vocês estão entrando no âmbito daqui a mais 2 anos, ter que tomar uma decisão de que profissão seguir, se vai seguir uma carreira acadêmica, se vai seguir uma ideia de construir algo, de empreender. E aí, essas decisões vai nos trazer, de certa forma, angústia. Porque, normalmente, escolher uma opção
é deixar outras opções de lado. Então, é muito complexo essa questão da tomada de decisão. Então, informações antes mesmo do processo decisório. Então, toda vez que você tiver que decidir por algo, você tem que buscar o máximo de informação possível para a tomada de decisão. Há questões-chave que precisam ser formuladas para a definição do processo de decisão. Nessa questão de um processo de decisão, existe algumas coisinhas, algumas palavras-chave, existe algumas atitudes, ou melhor, algumas questões que têm que ser formuladas para que eu possa tomar a minha decisão. Considerar a percepção de risco do decisor. Olha, qual são o risco dessa tomada de decisão? Olha, se eu for fazer isso, o que virá depois? O que é que pode vir depois? Eu tentar antecipar certas coisas. Quando eu tenho informações, eu costumo, a chance de eu tomar uma decisão assertiva é melhor, em qualquer sentido. Desde a namorada, desde o namorado. Estou falando de projeto de vida. Então, se eu quero apenas curtir, eu vou por uma linha. Se eu já quero pensar em algo mais sério, em algo duradouro, eu estou em busca de, não só de aventura, mas eu estou em busca de um relacionamento sério, de alguém que me compreenda. Olha, eu preciso de informação desse ser. Seja ele menino ou menina, seja ele a qual decisão que você for tomar. Se for um menino atrás de uma menina atrás de um menino, ou vice-versa, menino atrás de menino e menina atrás de menina. Quais são as informações que eu preciso ter dessa pessoa? Qual o critério de escolha que eu vou utilizar? Olha, eu preciso de alguém que vá me apoiar no meu sonho. Eu preciso de alguém que tenha um sonho comum, que queira algo também, que seja crescer, que seja estudar, que seja ter um futuro. Então, são essas informações que vão te ajudar num processo de decisão. O que é tomada de decisão? Conjunto de oportunidades, ação, decisão racional, critérios que eu uso para a tomada de decisão. Critério, o que eu quero? Quando a gente está falando de critério, o que é que eu quero? A ordenação de preferência, prioridade, avaliação dos resultados possíveis de cada ação. Vou avaliar avaliação das consequências, limite da racionalidade. Dá para ser racional o tempo inteiro? Gente, uma pessoa só razão, ela também é uma pessoa chata. Sei lá, eu acho que... Aí eu estou no achismo, tá? Mas, do meu ponto de vista, eu acho que tem que ter um certo equilíbrio da razão, do coração. Olha, eu vou medir as consequências, tal, mas também vou dar vazão ao meu sonho, ao meu coração, aquilo que ele diz. Só que só emoção, só coração, você se torna uma pessoa melancólica, blá, 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 e às vezes é ludibriada muito fácil. Então, sei lá, tenta buscar o equilíbrio entre a razão, o coração. Então, você vai ver qual é o limite dessa racionalidade, as diferenças, as opções de escolha. É possível ordenar uma preferência? A evidência insuficiente para julgar o julgamento das consequências prejudicadas? Opa, eu tenho um elemento suficiente para fazer uma decisão nesse momento? Não. Então, espera um pouquinho. Então, conjunto de oportunidade. O que eu posso? Espera aí. As minhas oportunidades são essa e essa. Mas eu me conhecendo, eu sabendo quem eu sou, eu conhecendo meus pontos fortes e pontos fracos, qual é a chance de eu me dar bem? O que eu vou, de certa forma, conseguir lidar melhor? Opa, isso aqui é desafiador. Eu sou um cara que gosta de desafio. Vou por esse caminho.
Poxa, ali eu sou um cara mais da segurança. Eu sou um cara mais que busca segurança. Ah, então vou por esse caminho, porque esse caminho aqui me traz uma certa zona de conforto. Ação. Melhor reflete. O que vai dentro da sua tomada de ação, da sua tomada de decisão. Qual o que melhor reflete dentro desse conjunto de oportunidades que eu tenho, que vai de encontro com aquilo que eu quero. Decisão racional. Escolho o que melhor atende meus critérios. Olha, o meu critério é esse, eu vou fazer uma escolha que melhor atenda isso. É essa a questão quando a gente está falando de projeto de vida. É pensar, olha, eu estou tomando uma decisão hoje, então a curto prazo vai me trazer isso, a médio prazo isso, e a longo prazo isso. Então, assim, a pessoa tem que deixar os critérios bem definidos, porque quando você sabe o que você quer, a chance de você escolher bem é bem melhor. Então, quando eu não sei o que eu quero, aí é mais complexo. Sei lá, aquela velha máxima lá de que quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Frase de botequim. O que precisa ser feito? Aí eu coloco essa balança aí. Coraçãozão pesando mais, a razão, o cérebro ali representando a razão. E aí? Que balança tem que pesar mais? Será que uma tem que pesar mais? Será que o equilíbrio seria a melhor situação? Sei lá. Tudo vai depender das suas prioridades. Tem um pequeno texto aqui. Viver é estar constantemente tomando decisões. É lógico que isso gera angústia. Nem sempre podemos. Depois você faz lá. Isso é né? Nem sempre só pelo resultado, ou melhor, deixa eu tomar aqui. É lógico que isso gera angústia, e nem sempre só pelo resultado, que pode até ser positivo, mas pela própria dissonância cognitiva, criando no processo pela ansiedade desencadeada após a tomada. E isso é pior, pelo grande número de decisões que temos de tomar todos os dias. Esse movimento de angústia que não devidamente resignificado e transformado em gasolina em nosso motor, pode gerar as tão conhecidas doenças psicossomáticas. Então, a culpa e do livre-arbítrio. Livre-arbítrio, escolha. Aí pode levar para o campo da religião, pode levar para outros campos que vocês preferem, mas assim, sabe, essa questão, esse movimento de angústia, ela tem que, de certa forma, criar um combustível para que eu vá à luta, beleza? Se eu não faço com que essa tomada de decisão, que essa escolha, isso me mova, que seja o combustível que vai fazer com que eu vá agir, pode ser que comece a gerar doenças. Se seja aquele cara angustiado. A angústia demais é doença. Por isso que tem que ter um equilíbrio. A tomada de decisão, ela provoca angústia. Por quê? Eu tenho que escolher. Escolher entre o verde e o amarelo, eu estou escolhendo um e tenho que deixar o outro de lado. E aí você fica, poxa, mas se eu tivesse escolhido o amarelo, poxa, por que eu fui escolher o azul? Beleza, vou seguir em frente, e se amanhã eu ver que o azul me cansou, eu troco o azul pelo amarelo. Opa, já tem um motivo. Agora, quando eu fico nessa angústia eterna, aí eu vou trazer as chamadas doenças psicossomáticas. Sem ter alguém para culpar pelas nossas decisões, somos ou não somos responsáveis por elas? Nós vemos imediatamente sozinho, com responsabilidade. Isso é bom. Quando sabemos administrar com equilíbrio e bom senso.
O segredo está em como pensarmos sobre nosso caminho à frente e não como pensarmos sobre o que já caminhamos. Perdemos muito tempo avaliando as falhas e esquecemos como podemos utilizar isto para evitar futuros erros. Esta aula não propõe uma discussão sobre a relação existente entre o pensamento e sentimento no processo de tomada de decisão. Através dela, eu espero que vocês possam identificar as escolhas levando em considerações as opções existentes, bem como entre as coisas importantes, a busca das ações e pontos que ajude a se ser mais confiante em suas decisões. Então, não é uma questão de ficar sempre o que eu vou tomar, que decisão tomar, ai, vida, ó azar, ó sorte, ó... Não. A questão é, poxa, saiba que nem sempre você vai ter quem culpar pelas suas decisões. Na verdade, vai chegar um momento que você vai ver que essas escolhas é sua. Eu fico muito preocupado, dentro da periferia, não sei se é tanto, mas eu dei aula há muito tempo para escola particular e eu tinha sempre um problema que era alunos tentando viver o sonho dos pais, ou os pais tentando se realizar na vida dos filhos. Então, assim, eu tinha alunos que eles tinham escolhas, mas que o pai já tinha traçado o projeto dele. O pai, não, meu pai quer que eu seja médico. Como assim, seu pai quer? Não, é porque assim, não sei o que, a minha mãe é enfermeira, ou meu pai é enfermeiro, mas o sonho dele é que eu seja médico. Eu sempre me preocupo e falo assim, poxa, é o sonho do pai ou o sonho do filho? Lógico, tem vezes que a paixão do pai, da mãe, vai despertar no filho o desejo por algo. Mas quando essas decisões, quando essas questões interferem, e aí eu vou fazer aquilo que meu pai quer e não o que eu quero, é que torna o que nós temos hoje de péssimos profissionais em todas as áreas do conhecimento. Médico que nunca sonhou ser médico, médico que detesta o que faz, engenheiro que não gosta do que está fazendo, que estudou engenharia porque o pai disse que pagava bem. E são pessoas que vão viver uma vida inteira medíocre. Serão medíocres profissionais porque não fazem aquilo que gostam. Eles não se realizam naquilo que fazem. Então você vai encontrar pessoas com uma vida extremamente simples e você vai ver uma pessoa completamente feliz. Sabe assim, aquela pessoa que você olha assim, meu, mas esse cara não tem nada, a vida dele é tão simples. Mas você vê o cara tão realizado, por quê? Porque simplesmente ele faz aquilo que gosta. Ele simplesmente leva a vida que ele quer viver. E ele torna... Eu tinha um professor na faculdade chamado Claudemir. E ele dizia assim, segundo Aristóteles, o filósofo grego, o fim último da humanidade, o fim último do homem é ser feliz. Então, Aristóteles dizia, olha, o homem existe para ser feliz. Aí o Claudemir dizia o seguinte, se tu és feliz plantando batata, plante batata e seja feliz. Então, se o fim da humanidade é a felicidade, nós temos que procurar aquilo que nos traz a felicidade, aquilo que nos faz feliz, e não aquilo que dá dinheiro, aquilo que dá segurança. Então, você tem que buscar o que de fato você quer para a sua vida. Para refletirmos, os seres humanos são obras em construção, que se enganam quando acreditam que estão concluídas. A pessoa que você é nesse momento é tão transitória e passageira e temporária quanto todas as outras pessoas que você já foi. A única constante na nossa vida é a mudança. Olha o Ari falando de Heráclito aqui. Eu acredito que vocês já tiveram o Heráclito com Gilvan, o eterno devir. Ao agir, ao fazer, ao construir o mundo, o ser humano se faz e se constrói simultaneamente. Nas suas tomadas de decisão, gente, você está se fazendo, você está tornando o que você é. O ser humano não é uma obra acabada.
um prédio acabado. Pronto, construí a minha obra. Está aqui. Pronto. O ser humano, ele é um eterno devir, ele está sempre em construção. A sua tomada de decisão hoje faz parte daquilo que você vai ser amanhã. E aí você vai se refazendo. Mas aquela pessoa que fica olhando sempre para trás, sabe? Olhando lá para trás. Poxa, eu errei aqui. Olha, falhei de novo. Meu, errou? Ótimo. Segue em frente, toma isso como exemplo e não permita que isso aconteça de novo. Educar-nos para desenvolver tão harmoniosamente quanto possível as várias dimensões que constituem nosso ser pessoal de forma ao mesmo tempo autônoma e solidária, eis o desafio. Educarmos com certa harmonia, quanto possível, as várias dimensões que constituem o nosso ser pessoal de forma ao mesmo tempo autônoma. Tenho que ter autonomia para tomar minhas decisões, mas ao mesmo tempo ser solidário ao outro. Eu sou autônomo, tomo nas minhas tomadas de decisões e ao mesmo tempo eu sou solidário, eu sou corresponsável com o outro. Ninguém é feliz sozinho, gente. Ninguém é sozinho. Ou venci. Sozinho. Ninguém é feliz sozinho, ninguém se faz sozinho. É um processo de autonomia e, ao mesmo tempo, solidariedade, corresponsabilidade. Quando passamos uma existência inteira esperando até nos tornarmos à prova de bala ou perfeitos para entrar no jogo, para entrar na arena da vida, sacrificamos relacionamentos, oportunidades que podem ser irrecuperáveis. Desperdiçamos nosso tempo precioso e viramos as costas para os talentos, aquelas contribuições exclusivas que só nós mesmos podemos dar. Às vezes, as pessoas se preparam tanto, aí não sei se o Gabriel está presente aqui, o Gabriel que tem o projeto de vida, um sonho enquanto profissional, de ser um jogador de futebol. E aí o Gabriel, ele busca, sacrifica, treina e corre atrás, ele quer estar na perfeição, a ponto de bala, para poder ir disputar uma peneira. E aí, ele vai sacrificar os relacionamentos, a amizade, ele vai gastar todo o seu tempo e energia nisso, e ele vira as costas para os talentos, aquelas contribuições que só ele mesmo poderia dar a si mesmo. Sabe, às vezes, a gente tem que arriscar também um pouco. Poxa, eu me preparei, treinei e agora eu vou à luta. E se não der certo, tento de novo. Sabendo que a chance de tentar, eu não me lembro se foi Thomas Jefferson, eu não lembro agora, gente, eu não sou muito bom nos criadores, mas o cara que inventou a lâmpada, não sei se foi Thomas Jefferson, se alguém souber, me ajuda aí, me fugiu. Mas eu vou contar a história, se não for ele, foi outro. Mas que diz o seguinte, que na tentativa de acertar a lâmpada, diz que tinha lá, sei lá, centenas, talvez milhares de lâmpadas queimadas. E aí a pessoa fala assim, como ele lidou, de certa forma, assim, vou parafrasear, não sei o que é, com o fracasso, com tantos erros anteriores até ele conseguir fazer com que a lâmpada X funcionasse. Ele diz assim, mas eu não errei. Eu só descobri várias formas diferentes de como não dá certo. Olha, eu tentei desse jeito, não deu certo. Vou para outra. Tentei de novo, não deu certo. Até o momento que ele achou a forma de fazer com que a lâmpada passasse energia e mantivesse energia o tempo suficiente.
Então, ele não falhou 99 vezes. Ele descobriu 99 formas diferentes de fazer com que a lâmpada, que fez com que a lâmpada não funcionasse. Até o momento que ele disse, olha, dessas 99 vezes, dessas 99 formas, não dá certo. Desta forma, sim. Então, ser perfeito e a prova de bala são conceitos bastante sedutores, mas que não existe na realidade humana. Devemos respirar fundo e entrar na arena, qualquer que seja ela. Um novo relacionamento, um encontro importante, uma conversa difícil em família ou uma contribuição criativa. Em vez de nos sentarmos à beira do caminho e vivermos de julgamentos e crítica, nós devemos ousar aparecer e deixar que nos vejam. Isso é vulnerabilidade. Isto é coragem de ser perfeito. Isso é viver com ousadia. Então, perfeição, a prova de bala, isso não existe na vida humana, gente. Por mais que você tente acertar, você vai errar. Por mais que o Ari tente dar a melhor aula possível, ele erra a maioria das vezes. Só que eu sempre tenho comigo a tentativa de acertar. E quando eu erro, e quando eu termino a aula e falo assim, puta, que meleca de aula que eu dei, eu olho para dentro de mim mesmo e falo assim, pô, então, eu tentei. Se eu ficasse me preparando para dar a aula perfeita, eu estou hoje aos 42, quase 43 anos, e não seria um décimo do professor que eu sou. Eu sou um bom professor? Não sei. Sinceramente, o que eu posso garantir para vocês é que todos os dias eu acordo preparado para ser o melhor que eu consiga ser com as ferramentas que eu tenho. Tem muitos caras melhor que eu? Lógico que tem. E daí? E daí? Eu sou o melhor que eu consigo ser dentro desse momento que eu venho. E aí um conselho. 5 tipos de pessoa que vocês devem apreciar. As que se preocupam com você. As que querem te ver bem. As que estão contigo nos momentos bons e ruins. As que te corrigem. E as que te dizem a verdade. Não é fácil encontrar essas pessoas não, gente, na vida. Mas, muitas vezes, por mediocridade, nós muitas vezes nos afastamos dela. Às vezes o ser humano é medíocre. E ele prefere se afastar. E as pessoas que se preocupam com você, normalmente elas são rechaçadas. As pessoas que querem te ver bem, muitas vezes são desprezadas. As pessoas que estão com você num momento bom e ruim, é até difícil de encontrá-las, de verdade. Normalmente, quando você está brilhando, quando você está na glória, você vai ter muita gente. Mas na hora que o bicho pega, às vezes você se olha e se vê sozinho. As que te corrigem nem sempre são as ruins. Eu prefiro ser o chato que está sempre cobrando de vocês o melhor, do que ser o professor legal que aceita qualquer coisa em troca da amizade. E eu sempre vou procurar dizer a verdade, mesmo que não preciso ser também o chato que fala, não, a verdade tem que ser dita. Não. Se a verdade não me traz bem naquele momento, às vezes é melhor ela ficar omitida por um tempo, sabe? Se não vai trazer o bem naquele momento ali, então espera um pouquinho. Se você sabe que a pessoa naquele momento não vai aguentar, procure palavras para dizer, procure forma de demonstrar, mas seja verdadeiro. Ok? Não é na lata, porque às vezes na lata a pessoa, sabe aquele dia que a sua namorada, sua irmã, sua amiga, e aí, eu estou bem? Nossa, é ridícula. Isso não vai trazer bem, vai escatar. Segura a sua verdade um pouquinho, mas com um jeitinho mais gostoso, fala assim, olha, poderia estar melhor, mas procure sempre
esses 5 tipos de pessoas para te acompanhar. E para finalizar, idealizar a própria vida e ter consciência da responsabilidade de cada um em sua atuação social, descobrindo a si mesmo e aos outros em meio em que vive. Idealize. Sabe o que você é em potência. Olha, ali, eu ainda não sou isso. Eu ainda não estou completo, mas eu sei, eu idealizo o que eu quero ser, porque eu sei da minha capacidade, eu sei do que eu sou capaz. E saiba que você tem responsabilidade social. Descobrir de si mesmo, do meio que você vive. Eu acabei de falar para os terceiros anos que eu não sou adepto, eu não acredito em grandes revoluções. Uma revolução que vai mudar o mundo, um salvador da pátria com a varinha de condão que vai dizer, vou melhorar o Brasil. Eu não acredito, não. Eu não tenho essa crença, não. Mas eu acredito nas pequenas revoluções, que é as revoluções que a gente faz dentro de nós mesmos, as revoluções que nós podemos fazer dentro da nossa sociedade, dentro do nosso grupo, dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, dentro do nosso centro de Umbanda, dentro do nosso... Seja lá qual parte nós fazemos, da nossa sinagoga, seja lá da mesquita, seja lá de que grupo eu faço parte, tenta fazer a vida de alguém melhor do que ela é. Já é uma grande revolução. Tem que fazer da sua vida melhor hoje do que ela foi ontem, sabendo que o melhor para mim só é melhor para mim se for melhor para outras pessoas também. Senão nós tornamos egoísta e o pior tipo de gente possível. Agradeço a paciência de todos. Por mim, dou por encerrado e deixo aberto agora para vocês se tem algum comentário, alguma dúvida, alguma reclamação. Lembrando que hoje eu limitei o número de participantes aos alunos que têm o e-mail Seduc, caso 2 alunos que conversaram comigo no privado, que eu aceitei sem o e-mail Seduc, porque está devidamente identificado aí o nome. Então, eu peço para vocês que procurem decorar e aqueles que tiverem dificuldade, procurem nós lá na escola que a gente ajuda a cadastrar o e-mail Seduc. Obrigado a todos. Se não tiverem nenhuma pergunta, nenhuma questão, estão dispensados. Se tiver algum comentário, eu agradeço. Se está tudo bem para todo mundo, um beijo no coração e até a nossa próxima aula. Tchau, professora. Obrigado pela aula, viu? Valeu, Nahima. É Nahima mesmo, né? Assim que pronuncia. Eu nunca consigo pronunciar seu nome. Valeu, gente. Tá na gravação. Deixa eu ver aqui.